Olá, tudo bem? Eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para a nossa aula de hoje, do 9º ano, nós vamos ver um pouquinho sobre as danças de matrizes indígenas e africanas. O que isso quer dizer, né? A gente vai danças que elas são de origens indígenas e africanas, né? Claro que sofrem algumas modificações, algumas mudanças, mas é bom que a gente saiba de onde vem alguns tipos de danças, né, da nossa cultura, quais foram os povos que influenciaram essa prática, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje e no final nós temos o nosso exercitando. Então vamos lá. As danças populares brasileiras são expressões fundamentais para o entendimento da cultura de matriz africana e indígena. Elas são símbolos da linguagem corporal que nos mostram um modo de ser, agir e ver o mundo de matrizes indígenas e africanas, né? É importante salientar que, como manifestação popular, ela não é um estanque no tempo. Ela sim é uma expressão da contemporaneidade, né? Que permanece em constante atualização conforme os seus autores e padrões sociais. As danças registram o modo de ser de um determinado grupo social que se revela através dos passos e ritmos, né, mais concreto, e dos sentimentos e simbologias, mais sutil, e que por esse fato consegue manter preservadas as tradições de seus antepassados. Antes da gente entrar nessas danças, né, e falar sobre elas, é importante que vocês entendam que elas não são danças, por exemplo, propriamente ditas de como elas foram criadas. Então, como a gente viu no nosso slide anterior, elas são danças de origens indígenas e africanas. Isso não quer dizer que elas possam ter sofrido alterações, né? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, a gente vai citar agora algumas danças para que vocês entendam quem foi que, né, teve essa intervenção, qual foi essa origem, né? E eu vou citar um pouco sobre essas danças. Nem sempre vou ler sobre o texto todo, até porque vocês têm acesso a esse material depois e vocês dão uma lida mais profunda, né? Dá essa pesquisada em casa. Então, vamos lá. Nós temos o jongo, né? Que também é chamado de caxambu, tambu ou tambor. Prática realizada no sudeste do Brasil por comunidades identificadas como herdeiras de negros escravos. Realizada em roda, né? Expõe-se no centro um solista conhecido como jongueiro, e esse é responsável por dançar e cantar o que será respondido pelos integrantes da roda, que é o coro. Geralmente a roda é composta por 2 tambores e uma cuíca, né, ou angoma, e um chocalho. Nós temos também o caboclinho, né? Tem sua origem ligada à cultura indígena e carrega em sua coreografia movimentos de muita força, como agachamentos e saltos. As danças realizadas de maneira individual ou coletiva são sempre acompanhadas de músicas dos reco-recos, pifanos, surdos, agarás e ganzás. E, além disso, possui a presença do preaca, né, que é o arco e flecha que gera um som de estalo, usado pelos dançarinos. O caboclinho, ela possui coreografias típicas e mais conhecidas são ataque à guerra, cipó, aldeia e emboscada. Todas essas danças são dançadas por crianças, adultos e idosos, o que considero uma marca importante nas tradições dos índios, pois agrega todos os integrantes da aldeia. Nós temos também o afoxé, conhecido também como candomblé de rua, e é uma manifestação que faz alusão ao Rei Congo e caracteriza-se por um evento carnavalesco, realizado na rua ao som de cânticos cânticos do candomblé. A banda é composta por tambores, chequerês, agogós e chocalhos. Uma das maiores expressões do afoxé é o grupo de filhos de Gandhi, com mais de 60 anos, que possui um grande número de participantes, além de vários registros musicais e livros cantando sua história. Saliento que existem outras expressões em todo o Brasil, inclusive no sul do país. Nós temos também o coco, é uma dança de origem africana, difundida no nordeste do Brasil. Seus dançarinos realizam a coreografia brincando com palmas
e o movimento do seu corpo, incluindo as zumbigadas, movimentos muito usados nas expressões de matriz africana. E realizado ao som de gangás, bombos, pandeiros, zabumbás e outros, né? Ao ir para a área rural, o coco adquiriu novas características e, como conta a história, era dançado com o objetivo de nivelar o chão de barro das casas através das batidas dos pés de seus dançarinos. Sendo assim, o dono da casa fazia uma festa com cachaça, arroz doce e buchada, práticos típicos dos rurais, e convocava os vizinhos para virem bater os pés ou dançar em sua casa. Nós temos também o Gerole e o Tangará, as danças guaranis realizadas ao redor da Opi, que é a casa reza guarani, onde se realizam seus rituais, realizadas por toda a comunidade da aldeia, inclusive crianças e idosos. Dentro da cultura guarani, a dança aparece cotidianamente na comunidade, sempre com intuito alegre e buscando a harmonia dos participantes. As crianças apreciam as danças desde muito pequenas e, quando dançam, unem-se aos adultos, o que demonstra um laço de igualdade e possibilidade de um valoroso aprendizado com os mais velhos. Nós temos também o maracatu, que é mais conhecido, né? Inspirado na tradição africana, saúda reis e rainhas e possui diversos outros personagens em sua estrutura. É conhecido por dois tipos, o maracatu de baque solto, traduzido dos engenhos pernambucanos, é também chamado de maracatu rural, e possui diversos personagens caracterizados e instrumentos de sopro e percussão. E nós temos também o maracatu de baque virado, conhecido como maracatu nação. Tem só a percussão como instrumentos. Além disso, o maracatu utiliza apitos e apresenta figura de caboclo de pena, o que gera discussão sobre a possível influência da cultura indígena nessa manifestação. Outra suposição relacionada ao maracatu, a cultura dos índios encontra seu próprio nome da dança, né? Que para alguns é a união de expressão do tupi, significa guerra bonita. E nós temos o frevo, né? O frevo muito conhecido, que é uma dança realizada com movimentos dinâmicos e rápidos, realizado sem coreografia pré-determinada. A origem do seu nome, já identificada toda a dinâmica e agitação, é que o frevo e derivou da palavra ferver. O contexto histórico do frevo é diretamente ligado ao carnaval e capoeirísticas de Pernambuco, pois nos desfiles dessa festa os praticantes da capoeira vinham à frente dos blocos exibindo suas proezas acrobáticas. Com a pressão policial, os capoeiristas foram obrigados a adaptar cada vez mais os seus movimentos ao ritmo da banda e assim deram origem a essa dança. A capoeira, né, surgiu de um desejo velado dos escravos pela conquista de sua liberdade e usa sua arma, o seu próprio corpo. Indissociável da história, ela não pode ser convertida apenas em uma modalidade esportiva. Sendo assim, cabe aos professores de educação física resgatar como herança de manifestação cultural, mostrando toda a sua historicidade e importância para o povo brasileiro, né? A dança, né, a capoeira, ela pode também ser identificada como dança, luta e brincadeira. Então, a gente viu aí algumas danças, né, muito interessantes, que a gente viu também sobre as suas origens, né, quem foi que criou, quem foi que teve essa influência, né. Quando a gente vê, por exemplo, né, uma dança como o frevo, que é uma dança muito conhecida, e que talvez vocês nem soubessem a origem e quem trouxe, né, quem fez essa primeira manifestação. Que é muito interessante a gente, por exemplo, descobrir que foram os capoeiristas que deram origem ao frevo. Então, a gente vai falar sobre mais algumas danças e as suas origens. Vamos lá. Nós temos o maculelê, né? O maculelê é uma origem, não é bem definida, mas sabe-se que a sua prática se manteve viva em Santo Amaro, no estado da Bahia, e possui como principal característica o uso de bastões conhecidos como grimas, enquanto realiza sua dança. Tendo em vista que as diversas discussões da sua origem, não podemos afirmar que essa prática, por consequência de passagem dos anos, ainda mantém a ligação com a cultura de matriz africana.
E segundo Zezinho do Popó, o maculelê é composto de um neologismo criado a partir de duas palavras indígenas, lemacu, que é uma palavra e uma palavra africana, culelê. Ainda justifica essa teoria apresentando o canto de uma música utilizada no maculelê chamada A Flor de Jurema, que está diretamente ligada às tradições dos índios brasileiros. Então, como a gente pode ver, algumas dessas danças, com o passar do tempo, a gente não tem uma precisão de quem foi que influenciou, né? Ou quem foram as primeiras pessoas que fizeram essa afluência, né, a esse tipo de dança. Então é interessante a gente saber até isso, né, que alguns tipos de danças ou expressões culturais, tradições, a gente não tem esse relato histórico bem definido, né? Então é isso. Então a gente vai ver outro tipo de dança também, né? Vamos ver qual vai ser. Nós temos o mamado, que é uma dança realizada pelos Munducurus, uma aldeia localizada no norte do país, que mantém algumas peculiaridades nas suas tradições, né? Realiza em círculo em seu compasso, marcado pelos pés dos dançarinos batendo ao solo. Os Munducurus mostram que o mamado é uma importante forma de harmonização, pois quando todos batem os pés e cantam em grupo, conseguem criar um maior entrosamento, criando uma grande união entre o povo, né? Então, essa foi a nossa última dança, né, que a gente citou. O nosso exercitando de hoje, ele é muito simples. Vocês vão tentar reproduzir qualquer uma dessas danças e vão dizer o porquê que vocês acharam interessante reproduzir essa dança, né? E vai enviar para o seu professor. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque para vocês terem acesso aos nossos materiais, aos nossos conteúdos, para vocês terem um maior aprofundamento, pesquisem em casa, perguntem aos seus professores, tá bom? Espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje e até a próxima aula.